Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado de nossas operações no Day Trade, no Forex e na Bolsa de Valores com as metodologias Trend Follower Expert e Reversion Profits. Dia 17 de 1 de 2013, você pode acessar www.traderprofissional.com.br para você receber um vídeo inédito de 15 a 10 minutos todos os dias com o resumo dos segredos e das técnicas. Você se cadastra por este link ou pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo o YouTube, tá certo? Hoje então a Vale ela abriu acima da média 8,9, que é essa linha azul, e é a média que indica a tendência de alta. Quando o preço está acima dessa média, ele tende a fazer grandes movimentos de alta, tá? Grandes movimentos de alta mesmo. Então a gente vai operar comprado aqui. Só que a gente entra no 1 minuto, porque o 1 minuto tem um risco menor, tá? E consequentemente a gente consegue ter prejuízos menores e alavancar os lucros, tá? Então, no 1 minuto, a gente usa a média 8,9 e a média 377. Preço acima da 377, a tendência é de alta no 1 minuto. É o determinador da tendência do 1 minuto, é a 377. E a 8,9 é um dos pontos de entrada operacional. Então, o preço próximo da 8,9, aqui a gente tinha 3 centavos de diferença da média, então foi aceitável esta distância, tá? O ideal é que o preço esteja colado na média, mas estava 3 centavos de distância, então foi possível entrar, certo? Então, nesse candle amarelo, nesse candle positivo, tá? 1 centavo acima da máxima dele a gente entrou. E 1 centavo abaixo da mínima desse candle anterior, a gente colocou nosso stop loss, que é a zona de stop loss de acordo com o nosso sinal clássico. Então, pessoal, a gente tem aí, tá? 36 e 39, 36 entrada, 39 e 75. No meu capital total é 2.500 ações por este preço, que dá 100 mil reais, mais ou menos. No entanto, a gente conseguiu usar a alavancagem inteligente até 3.100 ações, ou seja, alavanquei esse valor e mantive o risco de 0,3%. Tá? E esse cálculo é calculado em segundos, preenchido a boleta em 2 segundos e executado em 2 segundos. Então é muito rápido o cálculo. É o manejo de risco veloz que nós usamos para fazer esse cálculo de manejo de risco, que é um manejo de risco complexo, não tem como usar a planilha, que embora ela auxilie você para calcular, não dá tempo no day trade, ok? Então a gente fez a entrada operacional e nosso alvo é 1%, porque na bolsa, principalmente na Vale, tá? Ela tem uma variação estatística frequentemente, na maioria das vezes de 1%. Então nosso alvo no day trade é sempre 1%, tá? E quando dá 1% de variação, a gente sai da operação. Sempre. Quando dá 1% de variação, a gente sai da operação. Ok? Então o preço foi fazendo topos e fundos ascendentes. E à medida que o preço vai subindo, nós vamos protegendo o lucro de acordo com as regras de proteção de lucro. Tá? A última proteção de lucro foi aqui. Só que nesse fundo confirmado de um pivô. Tá? Mas chegou aqui e deu 1%. Então a gente zerou a operação da Vale com a 39,75, tá? Aí eu tinha dito que o stop foi 39,75. Na realidade o stop foi 39,29, tá? 39,75 foi a saída operacional. 39,75 nós saímos com 1% de lucro. Como estávamos alavancados, ganhamos 1,21% de lucro, certo? Então, pessoal, o que acontece? A gente já está quase no final do mês, eu já estou com 1,90% de lucro líquido, certo? Então, eu posso deixar voltar até 0,7%, ou seja, eu vou continuar operando, sendo disciplinado, mas se acontecer perdas onde eu devolvo para o mercado a ponto de ficar de lucro líquido 0,50%, eu vou parar de operar e só vou voltar a operar no mês seguinte. Por que fazer isso? Para garantir lucro no mês, tá? Porque, imagina, você está com 3% de lucro, se você continua operando, você pode devolver esses 3% de lucro. Pode ser que você tenha perdas sucessivas à frente. Então, eu também trabalho protegendo lucros que eu já adquiri. Então, eu já adquiri 1,90. Quando eu adquiro 2%, que é arredondado aqui, eu já digo, eu já estabeleço... O máximo que eu posso deixar o mercado me tirar é até eu ficar com 0,50% de lucro. Então, se eu tomar muitos stops e chegar a 0,50% de lucro, eu vou parar de operar. Porque pode ser que eu devolva mais e até termine negativo. Então, pelo menos eu termino positivo.
Se eu tivesse com 5% de lucro, eu deixaria o mercado me tirar 2%. E se eu chegasse a 3% de lucro, se eu estava com 5% e chego a 3%, eu paro de operar também. Só volto a operar no mês seguinte. Isso é uma forma de proteção de lucro também. Só que não é uma proteção de lucro durante a operação. É uma proteção de lucro pós a operação, certo? Lucro que você já adquiriu, você estabelece uma meta de perda limitada. Depois que você adquiriu o lucro. Tá? Então eu tenho as minhas regras, por exemplo, 5%, eu deixo voltar até 3% eu deixo voltar no máximo até 2%, 7% eu deixo voltar até 5% e por aí vai. 10% eu deixo voltar até 7%, 12% eu deixo no máximo voltar de prejuízo, de voltar o meu lucro de 12% para 9%, por exemplo, certo? Então eu tenho as minhas regras de proteção de lucro também, lucro já adquirido, tá? Isso é uma forma de você finalizar o mês com lucro. E day traders, na minha opinião, precisam disso porque eu vivo também do dinheiro do day trade, não só das vendas dos DVDs que eu faço, tá? Bom, pessoal, com o Reversion Profits, tá? A gente começou a operar nessa linha vertical vermelha aqui, certo? Preço longe da price trend line, e aqui estava próximo da price trend line, foi o primeiro sinal. Então, como vocês podem perceber, preço próximo da price trend line e acima dela, a tendência de alta. O preço tende a fazer grandes movimentos de alta pelo indicador Reversion Profits, que é diferente da metodologia que a gente usa na bolsa, na Vale. Então a gente sabe que tem uma alta possibilidade de fazer grandes movimentos de alta. A gente entrou nessa operação, certo? Onde um pip acima da máxima desse candle aqui, a gente entrou, e um pip abaixo da mínima desse candle anterior, a gente colocou nosso stop loss. Certo? Então nosso stop loss ficou 1.3349 e 1.3355 entrada. E a gente tomou o nosso stop, tá? Aqui ficou um sinal um pouco ambíguo e eu acabei entrando por aqui. Poderia ter entrado antes, mas eu entrei por aqui. Certo? E ficou ambíguo também, porque a plataforma parou de funcionar, porque a internet tinha caído aqui nesse momento aqui. Mas daí voltou, daí já era, já deu sinal, daí quando deu esse outro sinal eu entrei. Um pip abaixo da mínima dessa estrela cadente, a gente colocou a gente fez a entrada vendida, e um pip acima da máxima dessa estrela cadente, a gente colocou nosso start de compra. Lembrando que a gente usa também no Forex alavancagem inteligente com a técnica de manejo de risco veloz, ou seja, esse cálculo de 76 mini lotes, uma alavancagem gigante para um capital de apenas 10 mil dólares, 76 mini lotes, foi alavancado com a técnica de manejo de risco veloz, onde em 2 segundos foi calculada a quantidade exata e foi preenchida a boleta e foi executada a ordem, tá? Day traders precisam calcular manejo de risco dessa forma. O manejo de risco nosso é complexo, tem várias formas, mas nós descobrimos uma maneira de executar rapidamente, através da técnica da contingência das boletas e outras técnicas de cálculo. Então, a gente entrou nessa operação, 1.3343 entrada, 1.3341, e o que acontece? A gente vai ver que fez um pequeno pivô aqui e a gente protegeu o lucro nesse topo confirmado. Pivô de baixa, topo confirmado aqui, e o preço voltou e estopou a gente. Aqui deu outro sinal de venda, tá? E nesse sinal de venda também a gente entrou um pip abaixo da mínima desse candle, a gente colocou a gente fez a entrada operacional, um pip acima da máxima, a gente colocou nosso start de compra e a gente então entramos a 1.3342, 1.33, a gente entrou em outro valor aqui, cerca de 1.3347, só que o preço fez um pivô de baixa, isso aqui é um topo confirmado, e nesse topo confirmado a proteção de lucro ficou exatamente no valor de entrada, e a gente ficou no 0 a 0 aqui. Então já parei de operar porque aqui já era por volta de 1 hora, 1h30, 1h20, então parei de operar, certo? E se eu tivesse continuado a operar, eu fiz 3 operações, né? Apesar de ter feito um break-even. Mas eu também estou passando a considerar até os break-evens para quantificar as tentativas. Então mesmo que eu tenha break-even, eu não tento mais. Principalmente na Vale. Porque na Vale a gente paga taxas e emolumentos bem caras. Não tão caras, mas fazem uma diferença. Então mesmo eu saindo do break-even, eu vou perder um pouquinho de dinheiro. Então eu considero isso como uma tentativa já executada. Então são 2 tentativas por dia. Se eu fazer um break-even em uma operação, deu stop, eu paro de operar.
A partir de hoje eu estou fazendo isso. Mas é válido você, caso você queira, fez o break-even, coloca como tentativa nula, ou seja, você anulou a tentativa porque você ficou, entre aspas, no 0 a 0. Mas se você for ver, na verdade, você também perdeu porque tem taxas e emolumentos envolvidas na operação. Aula de psicologia do trader, a gente vai estar falando sobre uma realidade aqui. Para toda estratégia haverá períodos de grandiosos lucros e períodos de pequenos lucros. É impossível a gente prever quando que vai acontecer os pequenos lucros e quando que vai acontecer os grandes lucros, certo? Mas os períodos que dão grandes lucros dessa estratégia vão ser os períodos que vão recuperar os períodos que foram lucros pequenos ou talvez até prejuízos pequenos, tá? E você vai ganhar a bolada no longo prazo. Até para day trade é assim, pessoal, tá? Então a única maneira de vencer no mercado é ser disciplinado por longo prazo, em uma única estratégia. E dos períodos grandiosos no longo prazo, garantir o grande lucro no longo prazo, como eu acabei de falar. Certo? Então, você tem que escolher, o grande problema das pessoas é decidir o que fazer, tá? Então, um cara vê a minha estratégia, daí durante um mês não tá dando muito bem no YouTube, o cara tá ganhando mal, tal, ganhou só 2%, tal, daí ele muda de estratégia, tá? Só que daí quando ele mudou de estratégia, a minha estratégia passou a funcionar, e ele perdeu o grande lucro. Então, é impossível saber quando que vai acontecer o grande lucro. Você tem que continuar operando disciplinadamente. É uma probabilidade e quando vai acontecer, ninguém sabe. É impossível prever. Então você tem que continuar operando e sobrevivendo perdendo migalhas. E sobrevivendo tendo lucros razoáveis. Tá? E quando acontecer aquele período, você vai ganhar fortunas. E ser disciplinado e ter a paciência, que é a alma do negócio do trader, é algo que é muito difícil para a grande maioria das pessoas. Então parece que é fácil operar no mercado financeiro, só operando para você saber que envolve muito emocional. É muito mais emocional do que técnico. Bom, pessoal, no mini índice eu desenvolvi uma metodologia para operar o mini índice que está funcionando. Existe uma frequência operacional específica, existe o Reversion Profits, o indicador que a gente usa no Forex, a gente vai usar no mini índice. O Reversion Profits funciona no mini índice. Tá? O Reversion Profits funciona no mini índice, mas tem certos horários para operar, certo? E tem uma frequência operacional, ainda está em teste, tá? Mas hoje, pela nossa metodologia, a gente fez a nossa entrada aqui, tá? 100 pontos na Price Trend Line, que é um indicador, uma parte do indicador Reversion Profits, tá? E à medida que foi fazendo topo de fundos ascendentes, a gente foi acompanhando. O preço chegou na wall line superior, que é a zona de reversão do movimento, é aonde nós devemos sair da operação quando acontecer a divergência na Profit Line, que é essa linha amarela. E aqui, por exemplo, quase fez uma divergência, não chegou a fazer divergência, então a gente não saiu da operação. Mas veja que aqui, quando fez esse novo topo, tá? Agora inclusive, a gente vê que está dando divergência, tá? Na Profit Line em relação a esse topo menor do que o anterior. Então, nosso indicador mandou a gente sair aqui, tá? E mesmo nesse candle positivo ele apontou para baixo, então 62.457, a gente ganhou 652 pontos, tá? Então, no mini índice o Reversion Profits funciona, porém também existe uma frequência operacional específica, um manejo de risco totalmente diferente do que a gente usa para o day trade, certo? Uma técnica de maximização de lucros. Não é só usar o all-line, as divergências podem acontecer antes e você tem que sair em certas divergências. Existem regras de consolidação que eu descobri. Então, se consolida, tá? Se consolida, se acontece certos sinais envolvendo Fibonacci, a gente não vai entrar nos próximos sinais. Então, existe umas regras para identificar a consolidação que eu descobri que estatisticamente funciona e fica perigoso operar. Na Vale não tem isso ainda, mas essa técnica de identificar a consolidação eu vou estar fazendo testes na Vale também, talvez usando também na Vale para escapar de stops, para escapar de sinais falsos, que existe alta probabilidade de dar sinais falsos em certos padrões de comportamentos do mercado. Então é uma metodologia diferente que ainda está em desenvolvimento, tá? Com essa metodologia, por exemplo, né, em janeiro de 2012 a gente terminou com 1,65% de lucro. Em março de 2012, eu pulei o mês de fevereiro, deu 5,47% de lucro, tá?
Daí eu vou ver se eu termino o backtest do ano inteiro hoje, tá? Só que é um backtest, realmente é um backtest, não é um backtest simples. Eu faço manejo de risco milimetricamente como se estivesse em tempo real. Eu ando com o gráfico como se ele estivesse em tempo real. Então é como se o backtest ele é feito e tomar as decisões como se fosse em tempo real, certo? Então eu ando com o gráfico inteiro, candle por candle, vejo onde deu o sinal. Antes de dar o sinal eu verifico se vai dar o sinal e tomo a decisão, faço o manejo de risco antes. Então é como se fosse em tempo real. Por isso que é um backtest válido. E a grande maioria das escolas não faz isso, porque dá muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Hoje eu vou ter que ficar o dia inteiro estudando isso aqui, para vocês terem uma ideia que não é fácil. Ao mesmo tempo, a metodologia de mini índice está em teste ainda. E depois eu vou voltar a operar o mini índice com apenas R$ 12.500, que é o valor de um contrato, certo? Bom, pessoal, talvez vocês realmente desejem comprar o curso Trader Profissional Avançado. Caso vocês queiram comprar o curso Trader Profissional Avançado, antes vocês podem perceber que nosso curso é de qualidade, porque nós admitimos realmente que nós perdemos dinheiro. Pouco dinheiro, mas nós perdemos dinheiro. Essa aqui é a operação da Vale. Então, quando a gente perde dinheiro, a gente fala. Quando a gente ganha pouco, a gente diz. Exatamente o que a gente ensina no DVD, a gente está aplicando aqui. Todos os dias a gente mostra, certo? Se eu terminasse negativo 1%, eu ia dizer para você, eu terminei esse mês negativo 1%. As outras escolas não assumem isso, porque eles querem apenas vender um método que talvez não funcione. Porque eles não mostram para você se o método está funcionando ou não, certo? E nós mostramos apenas o day trade, o resumo das técnicas de day trade, porque se funciona no day trade, que é a modalidade operacional mais difícil, no position, no swing trade, nossa metodologia certamente vai funcionar. Porque o mais difícil da bolsa é o day trade. O swing trade e o position é muito mais fácil, só que as regras e a técnica é diferente do que a gente mostra aqui no YouTube. Então você já sabe que nossa metodologia funciona. Você pode comprar nosso curso ou não. Talvez você note que através dessas demonstrações no YouTube e dessa transparência, você percebe que nosso curso é um curso que vai ajudar você a ser um trader melhor. Ou talvez um grande profissional até melhor do que eu. Ao mesmo tempo, quem vai decidir, quem pode julgar se nosso curso é bom ou não, é você. Então você pode assistir nossas videoaulas e olhar o nosso site antes de comprar nosso curso e depois você pode tomar essa decisão, ok? Obrigado, pessoal. Até mais.